Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Ruizão e você está ouvindo o podcast BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. É isso aí, galera. Passada a semana 12 com muitos confrontos, resultados esperados, outros nem tanto. Alguns jogadores brilharam bastante no fantasy, outros decepcionaram. E a gente agora tem que falar da semana 13 e especialmente nesse programa das nossas estratégias e avaliações para as últimas semanas do Fantasy, principalmente as 14 e 16, que são as semanas de playoffs da maioria das ligas, sendo que outras se concentram apenas na 15 e 16. Mas como tem playoff na 14 também para algumas, a gente vai discutir a 14 também, além, claro, de fazermos as nossas apostas para a semana 13. Fiquem ligados! Pois é, meu povo, e hoje é um programa especial com convidados, daquele jeito que vocês gostam. A começar pelo nosso querido amigo Arthur Murta, da Fantasia do Futebol. E aí, Murta, tudo bom, meu velho? Fala, Luizão, sempre bom estar de volta, meu amigo. Vamos aí para mais um programa, falar de fantasy, alegria, playoff, é isso aí, tamo junto. Valeu, Murta. E a gente tem mais um convidado especial hoje. Não é apenas um, são dois. A gente está falando com o Guilherme Gianni, do Fantasy Futebol BR, que está presente no Twitter e no Instagram. E aí, Gui, tudo bom? Opa, tudo certo, Rui? Tudo certo. Estamos aí, iniciando esse trabalho aí com o podcast, primeira vez. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí. Maravilha, seja bem-vindo Gui, seja bem-vindo Murta, e vamos para cima, vamos falar do que interessa. A gente vai falar primeiro dos playoffs do Fantasy, que em geral tomam as semanas 14 a 16, em outras ligas já são as semanas 15 a 16, e é importante a gente fazer a nossa preparação com antecedência. A gente já falou em outros episódios, a gente já falou em alguns artigos no nosso site também do BRF Futebol, de estratégias de jogadores que vocês poderiam buscar para essa segunda metade da temporada, mas agora a gente está chegando de fato na reta final, e a gente vai falar um pouquinho de estratégias. Eu quero começar com o Murta, perguntando para você, Murta, que tipo de estratégias você costuma fazer quando chega esse momento da temporada? Então, esse é um momento que você tem que começar. Passaram as semanas de bye, né? Semanas de bye acabaram na semana 12. Tem vários jogadores que são úteis no nosso time até a semana de bye. Até a semana de bye, porque é aquele momento que você vai perder um wide receiver ali, ou vai perder até dois na mesma semana, 2 running backs, aí você precisa ter aquele reserva a mais. Eu acho que o primeiro momento é avaliar seu elenco agora, né? Ver quais desses sujeitos aí que você tem que ainda tem chance de entrar. Porque às vezes você tem, 3 running backs muito bons, e você tem 2 mais ou menos ali, que você fala, pô, se eu tiver alguma emergência, eu uso um deles. Uma coisa é saber aproveitar bem seu elenco agora, para você poder manobrar por entre alguns confrontos difíceis que podem ter com jogadores que você não escale de qualquer forma, né? Porque todo mundo tem aquele Michael Thomas, que você não vai nem pensar 2 vezes, independente do confronto, você escala. Mas tem aqueles jogadores ali de meio de tabela, que dependendo do confronto, você pode ir para ali, aqui. Então eu acho que você tem que medir essas posições para saber onde você realmente está precisando de gente no banco na reta final da temporada. É isso aí, mano, eu concordo com você. Tudo passa por avaliar o elenco, exatamente, e ver quais são os bons confrontos, o quanto de volume ele pode apresentar, que é um dos fatores mais importantes. E aí, em cada semana, a gente vê qual é a melhor escalação dentro daquele elenco do nosso time. E você, Gui, o que é que você manda? Eu também acho que assim, tu tem que dar uma olhadinha primeiro no calendário, né? Agora é hora de não ter aquele jogador que prefere, aquele jogador do teu time, não pensar tanto no time, pensar mais em vencer o teu jogo, jogo a jogo, na verdade, aquela coisa que a gente ouve bastante no futebol, né? Da bola redonda, o jogo a jogo. Então, analisar os melhores matchups aí de cada uma das partidas pra daqui a pouco não ficar contando muito com aquele jogador que ele te ajudou até agora, mas daqui a pouco ele tem um matchup muito complicado e tu vai tentar com ele e ele vai acabar te deixando na mão. Então é analisar, ver o melhor jogador com o melhor matchup. Eu acho que essa é a principal dica aí pra se dar bem nos playoffs. Murta, você tá de olho aí em alguns jogadores específicos que tenham bons confrontos daqui para as próximas semanas?
A gente tá sempre de olho em vários, né, Rui? É a nossa função. Mas eu acho que tem alguns times aí que nessa reta final tem uns confrontos especialmente apetitosos, né? Eu acho que um nome assim que, pra não falar dos nomes mais óbvios, né? Tipo, igual eu falei do Michael Thomas, eu acho que eu concordo com o Guilherme de que a gente tem que avaliar confrontos, mas quando se trata de um cara, de um medalhão, isso não vai me fazer não escalar ele, né? Mas assim, no geral, nomes menos consensuais, eu acho que talvez o Devante Parker, o wide receiver do Miami Dolphins, é um que chama minha atenção pela tabela na reta final, né? Na sequência agora ele pega o Eagles, depois viaja para pegar o Jets em New York, depois o Giants em New York. É um cara que está tendo pelo menos 10 targets por jogo nos últimos 3 jogos, então é um cara que está sendo procurado. Nas últimas 2 semanas passou uma chegou a 135, na outra 91 jardas. O Dolphins é um time que tem precisado passar bastante, né? E a conexão dele tá boa, então é um nome assim que nos waivers você não vai encontrar ele nessa altura do campeonato, mas dependendo se a liga tiver uma janela de troca, ou dependendo daquele cara que tá no seu banco, e você vai ver que talvez valha mais a pena do que um cara que até agora tenha feito mais pontos que ele na temporada. É isso aí. E eles fecham a semana 16 contra o Cincinnati Bengals. É muito confronto bom. Sim. O Bengals também não é um confronto ruim. Pois é um nome que dá para destacar aí. Eu acho que outro nome que dá para destacar, que talvez em até umas ligas menores ainda esteja disponível, eu acho que é o do Kareem Hunt, né, Rui? Porque o Browns ele tem uma tabela boa até o final da temporada também. Joga contra o Bengals, que é até melhor para os running backs do que para os wide receivers. Joga contra o Cardinals, que é outro bom confronto. Tem confrontos não tão bons contra o Ravens e os Steelers, confrontos ruins, na verdade, mas é um cara ali que em 2 semanas dos playoffs, ali na 14, na 15, até em ligas com ponto por recepção que ele também tá atuando bem, assim, é um cara que tá entregando, né? Tá entregando um volume interessante. O Chubb perdeu um pouco a utilização, mas continua valendo muito bem também, né? O Chubb continua sendo diferenciado, mas eu acho que os dois eles são viáveis dependendo da liga, dependendo de onde ele estiver disponível e tudo mais. E você, Gui, você traz mais alguns nomes? Como o Arthur falou de running back, wide receiver, vamos passar um pouco para quarterback, que é uma coisa que eu sou muito a favor do streaming de quarterback, né? Não draftar cedo o quarterback, então ficar trabalhando semana a semana, buscando o melhor matchup para essa posição, até porque não muda muito a pontuação daquele que busca, às vezes, numa 3ª, 4ª rodada para aquele que tu vai achar numa 10ª. E a gente tem a parte dos que, pelo calendário, a gente tem Cleveland com Baker Mayfield, que semana passada todo mundo achou tinha nos waivers disponível, e ele jogou contra Miami essa semana e deu conta do recado. A gente tem a questão do Ryan Tannehill, que vem jogando muito bem e tem o terceiro mais fácil, o calendário mais fácil nesse final de temporada nos playoffs da semana 14 até 16. O próprio Ryan Fitzpatrick, que muito contestado, teve aquela questão com o Josh Rosen no início da temporada, mas vem para streaming, ele vem dando um retorno bom. E a própria questão do James Winston, né? James Winston, que tem os seus altos e baixos, mas quando menos espera ele dá conta do recado e são boas alternativas. Um outro nome que pode não estar disponível, mas que eu acho que é um nome bom, pelo menos para semana 14 e 15, é do Carson Wentz, que não jogou bem nesse fim de semana, mas que ele tem confrontos ótimos aí nos próximos jogos. Ele enfrenta 2 vezes os Giants, enfrenta Miami, então só que a semana da final seria contra os Cowboys, e aí é complicado contar com ele, mas é um nome aí que pode estar disponível nos waivers de todo mundo. Sem dúvida. Entre jogadores com bons confrontos, sobretudo nos QBs, eu acrescento o nome do Daniel Jones também, porque ele enfrenta a Filadélfia, que apesar de ser uma defesa boa para o jogo corrido, não é tão boa assim para o jogo aéreo, dá muitos pontos para wide receivers inclusive, e vai fechar os playoffs contra Miami e Washington. E ele deve estar disponível em algumas ligas por aí, deve ser um nome a pontuar muito bem, várias ligas, né? Na maioria. Deve pontuar muito bem e ajudar uma galera que estiver fazendo stream de quarterback. Morta, você acha que a defesa de Houston ela é interessante nessa reta final? Rui, eu acho que tem uns confrontos interessantes, sim, apesar da semana 13 ser evitável, né? Pelo confronto com o Patriots, mas na sequência tem um jogo contra o Denver, outro contra o Titans e outro contra o Tampa Bay. Eu acho que o jogo mais interessante aí talvez seja, inclusive, contra o Denver Broncos. O Brandon Allen está apresentando pouco no comando. Eu acho que o ataque do Tennessee deu uma subida de produção com o Tannehill, pelo menos uma produção mais consistente.
Acho que o Tampa Bay cede muitos turnovers, né? Por isso é sempre interessante. É sempre uma aposta, né? Você jogar uma defesa contra o Buccaneers. Porque é um time que ao mesmo tempo que vai fazer muito ponto, também vai ceder muito turnover. Mas eu acho que o confronto ruim da semana 13 talvez ajude essa defesa estar disponível, né? Em várias ligas aí, né? Depois dessa semana, porque possivelmente algumas pessoas vão cortar e você pode pegar lá. E o que eu tava falando mais cedo, só para emendar, Rui, é aquela questão de você saber gerenciar seu elenco, talvez aquele jogador que você não precise mais depois da semana de bye. Eu acho que esse é um momento que, se você precisar de duas defesas, né? Às vezes você tem a defesa do Houston, você não quer cortar ela, mas você tem uma vaga mais no banco ali, que você pode cortar o teu quinto wide receiver, teu sexto running back, teu segundo tight end, ou coisa do tipo, e pode ser mais útil ter uma segunda defesa ali, né? Com certeza, com certeza. Falando em defesa, assim, eu tenho uma questão também para levantar sobre o Philadelphia Eagles. Eles enfrentam Giants e Washington nas semanas 14 e 15, só que tem Dallas na semana 16, então para semanas 14 e 15 é uma boa. Depois a questão de tu ter o Houston Texans, que vai estar disponível com certeza para a semana da final contra a Tampa Bay, eu acho que é bem interessante de tu fazer essa dobradinha aí, Eagles e Texans agora para final da temporada. Tirando esses dois, se por um acaso tiver disponível, não dá para perder a chance de pegar os Ravens. Atualmente a sexta melhor defesa no Fantasy. Semana 14 enfrenta Buffalo em casa, semana 15 enfrenta os Jets em Nova York, semana 16 os Browns em casa. É o cenário perfeito aqui para os playoffs. Eu acredito que seja o Baltimore Ravens, pela questão de ser a melhor defesa e também ter os melhores matchups para esse calendário final dos últimos jogos aqui. Então eu acho bem interessante se tiver disponível. Eu acho que não vai estar tão disponível assim os Ravens, mas se tiver disponível, não pense duas vezes e pegue antes que alguém pegue na tua frente aí. E continuando na FC Norte, eu colocaria a defesa do Steelers também. A defesa que vem pontuando muito bem. Eu acho que tirando o jogo contra Cleveland, né, que deu aquele jogo caótico e tudo deu errado e tudo mais, é uma defesa que não vem cedendo muitos pontos, vem fazendo muitos sacks, forçando turnovers, e tem uma agenda bem apetitosa também para a reta final. Pega o Cleveland agora, que talvez seja um bom momento do ataque do Browns, né, o melhor momento do ataque do Browns da temporada, mas na sequência tem Cardinals e Buffalo, né, dois confrontos interessantes, e termina na semana 16 contra o Jets, que é um time também que, se a defesa dos Steelers conseguir fazer o Sam Darnold ver fantasmas de novo, né, é um confronto que pode decidir algumas ligas aí. Seria bem interessante, seria bem interessante. Se o Darnold começar a ver fantasmas de novo, olha, os Steelers podem dar uma quantidade boa de pontos aí, porque principalmente ali a questão dos apressadores de passe, a questão dos linebackers, eles estão muito bem nessa temporada e pode dar bastante ponto aí. Daqui a pouco rola uma pick six e tá feito o teu campeonato, né? É isso mesmo. E, Morto, agora falando do outro lado da moeda, o seu Buffalo Bills é que tem confrontos indigestos para a maioria dos jogadores, né? Pois é, não são confrontos muito interessantes, não. Infelizmente, o confronto contra o Jets está na semana 17, né, onde a maioria das ligas já acabaram. Na quinta-feira. Tomara, né? Tomara. Pois é, né? Tomara que ninguém esteja jogando até 17, verdade. Essa semana pega o Dallas, né? Na quinta-feira em Dallas. Na semana seguinte pega o Baltimore Ravens, né? Outro time que como o Rui falou, é ruim em diferentes frontes, né? Porque são times com defesas e ataques bons, né? Aí depois pega o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots. Eu acho que, se for analisar a defesa do Bills, que é uma defesa que tem produzido muito, eu acho que o melhor jogo para utilizar ela é na semana 15 contra os Steelers. É um jogo viável. As outras semanas eu não acho tão viáveis. E para os jogadores de ataque também é aquele negócio. O Josh Allen, ele tá começando a conseguir um piso de produção interessante, mesmo contra defesas mais complicadas. Dependendo do tamanho da liga, se você não tiver opções, entre os confrontos, entre os quarterbacks com confronto ruim, às vezes eu prefiro ir que tem um piso mais alto como o Allen, né? Mas assim, se você tiver um John Brown também, mesmo quando o confronto for ruim, na maioria das ligas você meio que se sente obrigado pelas outras opções que você tem. Mas realmente, pelos confrontos não chamam realmente a atenção.
Falando até dos Bills, é um time que eu tava apostando bastante nessas últimas semanas aí, porque o calendário deles depois da semana de bye era fenomenal, né? Miami, Filadélfia, Washington, Cleveland, Miami e Denver agora, o último jogo que é o mais complicado deles, né? Então, o que eu pude buscar em ligas Josh Allen, John Brown, até o Cole Beasley em alguns casos aí, Devin Singletary, então agora cessou, agora esquece os Bills, eu penso assim pelo menos, esquece os Bills até o final da temporada, porque vai complicar, vai esquentar o negócio aí, e eu não sei se eles vão dar conta do recado até o final da temporada. É difícil que eles vão conseguir manter essa média alta, jogando contra Dallas, Baltimore, Pittsburgh é um jogo interessante, principalmente para a defesa, né? Mas New England na semana 16, não dá para contar com nenhum deles, inclusive com o John Brown, que vem tendo números bem interessantes aí no ataque dos Bills. Outros destaques negativos que eu fiz aqui, um deles é o Los Angeles Rams. Eles vão pegar nas semanas de playoff o Seattle Seahawks, vão pegar o Dallas Cowboys, vão pegar o San Francisco 49ers. É só um confronto difícil, né, Gui? É verdade, os Rams eles têm decepcionado, na minha opinião, assim, não só falando em fantasy, mas falando em NFL, em futebol americano. A gente esperava muito mais um time que chegou na final do ano passado, né? Mesmo tendo um ataque potente ali com Brandon Cooks, Cooper Kupp voltando bem, como era esperado que ele voltasse bem depois da lesão. O Robert Woods tem decepcionado um pouco quem apostou nele como o melhor wide receiver dos três. O Todd Gurley, altos e baixos, né? Tu não sabe quando é que ele vai estar disponível ou não. Aquela lesão, a gente nunca sabe, é difícil de contar com ele. Tem jogo que ele vai destruir, tem jogo que ele não vai jogar nada. Então, além de tudo, por ter sido um time bom no ano passado, ele tem um calendário um pouco mais complicado esse ano. E agora no final da temporada, vamos ver aqui, eles vão pegar nos playoffs, semana 14, Seattle em casa, Dallas fora e San Francisco 49ers fora. Complicado. Tirando a semana 13 agora que enfrentam os Cardinals, que é a última chance de assim, contar com qualquer um dos jogadores bem, porque os Cardinals têm feito uma temporada ótima para quem os enfrenta no Fantasy, mas nos playoffs eu não apostaria em nenhum jogador dos Rams aí. Mesmo com jogadores como o Cooper Kupp, Todd Gurley, agora são confrontos bem complicados para cada um deles aí. Jogar contra Dallas, tanto pelo chão quanto pelo ar, é bem complicado. O 49ers está segurando todo mundo e o Seattle é sempre aquele jogo complicado. Então, difícil contar nos playoffs com qualquer um dos jogadores aí, independente do calibre deles, seja Cooper Kupp, seja Todd Gurley, não é o melhor dos mundos aí para eles. Eu queria falar de outro time também com um confronto ruim. Eu acho que, assim, em ligas menores isso talvez não seja muito fator, mas em ligas com mais gente ou com mais jogadores tem uma entidade chamada running back do Detroit Lions, que às vezes é utilizada, né? Às vezes pelo menos buscada, né? Às vezes buscada, né? O Ty Johnson vai ser agora, não sei o quê, só o Kevin Johnson vai ser o Ty Johnson, não vai ser não sei quem. Aí agora da vez é o Bo Scarborough, né? Que produziu bem nas últimas 2 semanas, inclusive. Talvez, assim, olhando nos waivers em ligas maiores, a pessoa vê, o cara encostou na bola 14 vezes, depois 18, o último jogo foi 18 para 98 jardas, aí teve um fumble ali, tudo bem, mas é a utilização, né, que é a consistência que às vezes a gente está buscando. O problema é que a gente vai olhar a tabela dele, pega o Chicago Bears, depois viaja para pegar o Minnesota Vikings, depois o Tampa Bay Buccaneers e depois o Denver Broncos. Nenhuma dessas defesas está na metade de cima assim, dos times que cedem mais ponto para running back em ligas standard. Então, assim, eu acho que é um confronto muito ruim para um nome que às vezes a pessoa está se apegando ali, tô precisando muito de um running back, machucou e tal, vai esse aqui, e talvez não seja o melhor caminho. É verdade, você adivinhou meu pensamento que eu escrevi aqui na pauta, e se você não falasse, eu ia falar. Boa. Roubei tua pauta. Eu não sei como é que... Eu não sei como é que tá a pauta aí, mas um time que muita gente aí deve ter jogadores... apostando em jogadores toda semana é o Kansas City Chiefs, né? Que tem, eu acho que o pior calendário, tanto para quarterback quanto para running back e wide receiver nesses playoffs.
que primeiro, enfrentam New England em Foxborough. A gente viu esse fim de semana que como é que foi o clima lá, né? Assim, tava um clima hostil para ambas as equipes jogarem, então tava complicado o jogo aéreo, o jogo terrestre, aquela chuva, frio, vai ser um duelo bem complicado pro Mahomes e pros seus comandados aí. Na sequência eles pegam Denver em casa, que é um confronto que a princípio seria tranquilo, mas é um confronto divisional, né? Então a gente não pode achar que vai ser fácil, até por como os Broncos vêm jogando. A defesa deles continua com Von Miller e Bradley Chubb como prestadores de passe. E na final do Fantasy, vamos dizer, na semana 16, eles encaram os Chicago Bears fora de casa. Eu acho que eles vencem, mas eu acho que vai ser um placar muito pequeno, e para Fantasy, quanto mais pontos no placar, melhor vai ser, né? Porque mais pessoas vão pontuar. Então eu acho que dos times, assim, que a gente tem contado muito com os jogadores ali, Tyreek Hill, os running backs, tá complicado a questão do McCoy, do Williams, a gente nunca sabe quem é que vai ser o cara da vez, mas Mahomes também vai ter uma difícil missão aí nesses playoffs, né? Muito bem observado, muito bem observado. Eles têm um calendário complicado mesmo, até pro Travis Kelce, né? Tá na metade de baixo ali, entre as oportunidades dos times que se cedem pontos nas próximas semanas. Não tão ruim quanto QB, running backs e wide receiver, mas também tem um calendário difícil. Esses times também não dão muita sopa para a posição de tight end. É para a galera observar o seu elenco e fazer a melhor escalação possível e, se possível, confiar nos medalhões e não fugir deles para ter oportunidades melhores. É para isso que a gente está aqui fazendo essa discussão. E alguns jogadores com calendários razoáveis, que eu separei alguns nomes aqui, são o time de Arizona, com o Kyler Murray e seus recebedores, porque vão enfrentar Pittsburgh, é um time complicado, mas nas semanas 15 e 16 tem boas oportunidades contra Cleveland e contra o Seattle Seahawks. O Chicago, na figura do David Montgomery, o running back, vai ter também uma boa reta final, passa por Dallas, que não é muito fácil, na semana 14, mas na semana 15 tem bons times para enfrentar, que são o Green Bay Packers, que é uma mãe para running back 1, eu posso falar como torcedor, e o Kansas City Chiefs, que é um time que vem cedendo mais de 100 jardas terrestres por partida nessa temporada de 2019. O Jacksonville Jaguars, na figura do Leonard Fournette, também vai ter uma reta final interessante, enfrentando o Chargers, Oakland Raiders e o Atlanta Falcons nas semanas 14 e 16. E o Ryan Tannehill, que foi o destaque do Gui mais cedo, vai enfrentar o Oakland Raiders, o Houston Texans e o New Orleans Saints. Todos cedem razoavelmente pontos para a posição de QB. Na verdade, a gente não comentou sobre tight ends, né? Que é outra posição que a gente faz streaming. Eu sou um adepto também do streaming de tight end e quarterback. E a gente tem alguns calendários interessantes agora para os playoffs, de nomes que estão disponíveis provavelmente em boa parte dos waivers, que é TJ Hawkinson do Detroit Lions, que ele tem recebido muito volume, mas ele não tem agarrado as bolas que vão na direção dele. Se tivesse agarrado, provavelmente ele estaria muito bem posicionado ali hoje. Uma outra questão são os tight ends do Houston Texans. O Darren Fells, ele tem tido números interessantes até, e ele tem um calendário bem interessante pelo Houston aqui, no final da temporada, nas semanas 14 a 16. Vamos puxar aqui, ele enfrenta Denver Broncos, Tennessee Titans e Tampa Bay Buccaneers, que são times que têm dado bastante pontos para a posição de tight end, e a gente sabe que o volume do Houston Texans para tight ends é bem interessante. Um outro nome que também surge bem ali na posição é o Jacob Hollister do Seattle Seahawks, que também tem um calendário interessante agora nos playoffs e deve estar disponível na maioria das ligas aí. O Jacob Hollister, eu não estou muito empolgado com o calendário dele não, mas eu acho que a semana 16, né, que é a derradeira, acho que vai ser o momento dele brilhar. Um que está numa situação parecida para mim é o Ryan Griffin do Jets também, né, um cara que vem entrando bem nos últimos jogos, no touchdown dos dois últimos, passou de 100 jardas no da semana 11. Tem um confronto interessante contra os Steelers, que sai de bastante ponto para tight end na semana 16. Até lá tem confronto contra o Bengals, o Dolphins, e tem um confronto ruim na 15, que é contra o Baltimore Ravens, né? Então, assim, é um calendário com altos e baixos aí, mas na base do stream, né, é um cara que tá disponível com frequência. Com certeza. Com um contrato renovado, né? Esse que importa mais. Às vezes não importa mais, às vezes é o que o cara precisa para parar de correr, né? Aí tem que ver também. Tem que ver qual é o caso aí. É interessante para quem joga Dynasty, né? Dynasty
é um jogador que também não está cotado muito bem, mas que essa temporada tem tomado aquele espaço que o Chris Herndon deixou, né? Todo mundo esperava o Chris Herndon, eu era um que estava esperando que o Chris Herndon, quando voltasse da suspensão, voltasse bem. Aí teve a questão da lesão, que tirou ele dos jogos, e o Griffin aproveitou a oportunidade. E a gente acho que vai esquecer do Chris Herndon aí, porque com um contrato renovado não vai sobrar muito espaço para ele lá nos Jets, né? É isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem bem essas dicas para chegar e fazer bonito nos playoffs. E não acaba aqui. No próximo episódio, eu, Murta e Gianni voltamos para trazer para vocês as nossas apostas da semana 13. Fiquem ligados e até já!